Tipo, eu acho bem simples de fazer. Ela tem umas mechas e tudo, é todo trançado o cabelo dela. Geralmente eu acho muito difícil fazer cabelo assim, igual do Quicksilver, que é esse cabelo tipo com várias mechas voando, sabe? Eu acho absurdamente difícil, porque você tem que fazer a sensação de ponta, tipo, somente repicado. Então você tem que dar aquela sensação de que a noção que a gente tem, assim, por exemplo, se ele deixou o cabelo crescer por muito tempo, você consegue cortar o cabelo, tipo, nivelado, assim. Tipo, pega todo o cabelo e corta aqui. Então, todo o cabelo dele vai ter esse tamanho. Mas se o cabelo dele tá crescendo, você tem que entender assim, vamos botar assim, além dele crescer de forma diferente em cada ponto, assim, tamanhos diferentes em cada locais, o antigo corte dele, que a gente geralmente busca aquele rosto oval, né? Que eles falam que é a ideia da beleza, né? Que deixar o rosto mais oval, por isso que questão de barba acaba deixando o rosto mais oval mesmo, o próprio cabelo, corte, por isso que que a galera rapa muito o lado, assim, ajuda bastante e tudo. Então, às vezes, por causa do antigo corte dele, o cabelo dele cresceu de forma, tipo, todos o mesmo tamanho, mas a parte de cima, se você analisar aqui, tipo, às vezes, deixa eu mudar aqui, por exemplo, o cabelo cresceu daqui a aqui, mas o cabelo, tipo, no mesmo tamanho, no mesmo ponto, ele tá maior. Então a galera às vezes vai dar a mesma impressão e faz o cabelo inteiriço, assim, de cima a baixo. Aqui tem uma gambiarra que eu precisava esconder essa parte aqui, ó, que ficou vazado, tá vendo? Aí eu tive que adicionar o outro cabelo aqui pra tampar o buraquinho. Mudar o buraco, certo? Esgambiarra. Toda a área tem suas gambiarras, assim, todas. Até questão de cinematic mesmo. Tava conversando com um amigo meu, ele me mostrando alguns modelos, algumas coisas de dentro da empresa, assim. E aí você olha, tipo, o cara lá, tipo, Transformers, o cara tá fazendo lá o movimento, assim, tem uma mecha entrando dentro da outra, Homem de Ferro. Você olha assim, tem um negócio entrando dentro do outro e sumindo, sabe? E você, cara, o cara fez tudo funcionando ali, ó, cada engrenagem mexe uma parte, o artista tá bem assim, tipo... É tão rápido, né, cara, as cenas deles que não dá nem pra perceber. Sim. O game tem muito isso também, né? O game tem muito gambiarrazinha. Não é que seja gambiarra, mas às vezes você não precisa estar lá esculpido, sabe? Faz alguma coisa, a textura no normal map, com o Substance, com outro programa, acaba criando aquilo, né? Aí acaba criando aquela ilusão de que existe ou não existe aquilo. Sim. A gente gambiarra porque não foi, tipo, você teve que adaptar, digamos assim. Na verdade, nesse teu caso aí, não foi nem tão gambiarra, cara. Foi mais uma coisa que tem que existir, né? Funciona na impressão. Exatamente. Na verdade, assim, cabelo e roupa, eu acho bem parecidos. A questão de você fazer, assim, tipo... Aqui, geralmente eu crio um volume, eu venho com esfera, alguma coisa, porque como que é para escultura, o ideal é que ele seja bem maciço, né? Então, tem muita gente que cria um volume e vem adicionando, por exemplo, tem um brush, alguma coisa, e vem por cima fazendo, né? E aí depois adapta aquilo às duas meshes, dá um inflate negativo na blocagem, enfim. Eu pessoalmente, eu sou muito chato assim nas minhas modelagens, assim. Eu tento usar o mínimo de software, assim, tipo, que possa simular ou às vezes fazer. Então, por exemplo, eu costumo usar Marvelous
em raros os casos, quando eu quero só criar uma base mesh para, por exemplo, sei lá, ela tem uma jaqueta. Em vez de eu vir, por exemplo, dentro do ZBrush, criar a jaqueta, aí às vezes eu acho mais rápido chegar no Marvelous, desenhar um shape simples, encaixar nela, tá encaixado, tá justo, e aí eu trabalhar em cima daquilo, assim. Saquei. Porque eu acho que eu fico perdendo muito tempo no Marvelous ou então num software tentando conseguir um resultado parecido com o que eu conseguiria fazer na mão, só que na mão é tipo muito rápido, assim, muito mais prático. O máximo que eu faria aqui no cabelo dela é que no cabelo dela a gente tem alguns fluxos, né? Tem a parte de cima que ela vem aqui e ela começa meio que por cima encaixar dentro da... Aqui ela vai ter como se fosse a trança, e depois ela tem uma trança que puxa a parte aqui de baixo. Às vezes eu costumo separar algumas partes, por exemplo, o rabo de cavalo dela, eu separaria usando o atalho Ctrl W, né? Tem a mesh aqui. Você pode vir desenhar a máscara. Aí você dá um Ctrl W, ele cria a máscarazinha. E aí dá um splitzinho aqui, se ele tiver com subdivisão. Aí só dá um close rollers. Então eu separaria bastante aqui. E assim como roupa, eu ia tentar blocar um fluxo. E aí, agora que eu acho a parte mais decisiva, assim. Porque eu ia com o Clay Build-Up mesmo, e ia tentar blocar o máximo do fluxo possível. Eu vou fazer aqui na simetria, geralmente por exemplo, essa parte aqui de cima, que ela não é, ela não tem, a simetria aqui não vai bem, porque ela tem um fluxo assimétrico, assim. Eu tentaria fazer separado, então eu vim separar aqui ela também, criar um outro objeto. A split mesmo. Foi? Não, close. Vou dar um volume aqui. Mesma coisa aqui. Vou isso aqui, vai ficar horroroso. E aí, aqui, toda essa parte que está separada assim, essa parte de cima, depois eu ia vir por cima encaixando e criando deixar ele mais assimétrico. Aqui eu vou usar só um Dynamesh, só para eu ter resolução aqui. Porque geralmente eu bloco com Dynamesh. Então, por exemplo, essa parte de cima aqui, quando eu for mexer, provavelmente eu vou puxar ela aqui para ela encaixar aqui em cima. E como que essa parte de cima eu vou fazer ela separada, digamos assim, assimétrica, sem simetria e tudo. Então, na conexão aqui, ela vai dar uma sensação de quebra de simetria. Então, tem algumas coisas que eu faço só porque, assim, meu sonho era ter tempo suficiente para poder fazer um lado e fazer o outro. Tem algumas esculturas que exigem, né? Cheguei a fazer uma fênix, e aí eu tive que esculpir um lado e tive que esculpir o outro do cabelo, porque era aquele cabelão assim e tal. Mas quando você tem um cabelo simétrico assim, até mesmo no próprio no Fera e tudo, eu tento usar alguns elementos assim para economizar um pouco de tempo, e em detalhe eu quebro a simetria, que
você vai olhar e você vai falar, é diferente, não tá igual. Apesar que é muito pouco que a gente repara realmente que se tem ou não uma simetria. É que eu vou tentar fazer o máximo da blocagem, do flow, do volume do cabelo, porque assim como tipo roupa, você tem que quebrar um pouco os estágios assim, entre aquele detalhe geral e o detalhe tipo médio, intermediário e o volume menorzinho do detalhe mais fino, porque senão, se você tiver você vai acabar enxergando isso aqui como se fosse uma peça. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, no Fera, eu costumo fazer um negócio interessante, assim, deixa eu ver se está separado aqui. Tá. Vou pegar a barba aqui, deixa eu deletar o resto. Eu costumo ver se ela tem ou não volume, se eu dou um smooth nela aqui, e ela mantém um shape legal. Você fala, pô, esse shape tá funcionando aqui, né? Deixa eu não ter deletado. Tipo, esse shape aqui não tá, esse shape aqui também tá funcionando, sabe? Então o detalhe mais fino, ele vai entrar como uma luva, assim, vai vir perfeito. Justamente por causa desse volume que você dá, esse fluxo. E eu considero assim a mesma coisa com a roupa. Eu acho que a roupa ela tem os detalhes grandes, os intermediários e os mais fininhos, assim. Assim, eu costumo fazer isso aqui do jeito que eu tô fazendo em todo tipo de cabelo. Eu costumo usar eu tenho um brush que a gente na época da Prime desenvolveu, né? O Bernardo desenvolveu ele. Cheguei a fazer algumas alterações, aí em cada caso é um caso, mas eu costumo usar bastante o brush que ele desenvolveu na Prime na época. É um brush que eu acho que combinou muito com o meu estilo, assim, casou bem. Ele é como se fosse um tubo, né? Só porque ele a gente chama ele de churros, né? Ele é basicamente uma mesh desse jeito, assim. Basicamente. Então você tem um fio maior e um fio menor. Provavelmente o brush está em low poly, né? Para não ficar tão pesado. Então fica aquele negócio quadrado assim. Quando você subdivide, ele vai ficar redondo, digamos assim. Aí depois eu mostro um pouco o brush. Mas ele é bem simples. Eu uso ele mais para fazer ponta. Por exemplo, assim, igual a cara eu usei bastante nesse rabo de cavalo. Você consegue ver o brush. Tudo. E eu gosto muito dele para fazer essa ponta, assim, essa ilusão de pontinha que tem e tudo. E tem o cabelo aqui, por exemplo. Essas pontinhas aqui. Eu gosto muito de usar o brush porque eu gosto desse... É muito difícil você, na escultura, se não for objetos diferentes, conseguir uns vincos legais. Esses vincos aqui é muito difícil você conseguir se não for objetos separados, assim. E eu gosto muito de usar um objeto sólido, assim. Então, o máximo que às vezes eu faria é vir com o snake e dar aquelas puxadinhas, assim. Só para criar uma base e depois venho com o brush. Você pode vir até às vezes com o Curve Tube Snap aqui, só que menor, e aí você fazer as próprias pontas e adaptar. O cabelo eu acho um negócio bem divertido, assim. Acho que tem muita gente que acha chato e tudo. Eu me divirto bastante fazendo cabelo. Só eu acho cansativo, assim, dependendo. Principalmente quando o cliente fala, tem 30 versões de cabeça. Você fala, legal, é uma expressão diferente? Ele, não. É um cabelo para cada cabeça. Aí você dá aquela choradinha, toma um banho chorando no chuveiro, volta, fala, pega o trabalho, sim, senhor. Claro. Aí aqui, eu já dei já criei todo o fluxo, mais ou menos, do cabelo, de que eu quero.
e eu vou quebrar um pouco esse fluxo com umas mechas por cima. O Clay Build-Up ele é interessante porque, por exemplo, às vezes se eu uso, eu vou mostrar até outra técnica como eu faço isso também, por exemplo, o Standard ou qualquer outra coisa do tipo, ele costuma acompanhar a própria silhueta da peça. E o Clay Build-Up ele tende a dar uma equalizada. Então, ele, por exemplo, aqui na parte de cima, ele vai puxar, mas na parte central aqui, ele consegue tampar um pouco o vale que existe. Aí, assim como o cabelo, assim, eu acho que você tem que... E roupa, você tem que entender muito o fluxo, assim, de como fisicamente as coisas são. Provavelmente eu vou separar ela aqui, porque esses gominhos aqui eu não vou separar. Realmente para criar mais a ilusão de que uma tá... Às vezes o cabelo se aperta tanto que ele entrelaça um no outro, assim. Aí vou usar um pouco agora o Dam Standard, só para separar um pouco mais algumas mechas. E aqui a gente está criando tipo os detalhes já secundários, assim. Tá deleitando um pouquinho? Normalmente, independente do modelo que você vai, da escala que vai sair, você trabalha isso já ele pronto para uma escala maior? Assim, depende bastante, porque o que acontece? O nível de impressora que a gente tem, ele é meio limitado, assim, tipo residencial. Sim. Mas uma impressora, tipo, já de questão industrial, é aquela coisa. Se eu fizer para um cesto, às vezes, eu faço o mesmo detalhe de poros que eu faço para uma escultura 1/4, né? Vou usar os poros como exemplo. Se eu fizer do mesmo tamanho, é praticamente, às vezes, ela vai sair nas duas, entendeu? Ela vai ter os mesmos detalhes nas duas. Só que na 1/6 ele vai vir mais como um noise, assim, menor e tudo. E na 1/4 você vai conseguir enxergar melhor. A gente trabalha mais, às vezes, na força do que no tamanho. Porque, às vezes, o tamanho... A gente dá uma trabalhada, mas hoje em dia eu trabalho bem menos a proporção de tamanho. Eu tento trabalhar mais na força da intensidade que aquilo deforma, mexe, do que em si no tamanho. Porque, às vezes, você faz um tamanho grande e você realmente não sabe quão legal vai ficar na peça. Então, eu tento usar um mesmo... eu encontrei um tamanho, um fluxo legal, uma força legal, eu tento aplicar em todas as minhas peças, que todas as minhas peças tendem a sair no mesmo nível, assim, tipo, na 1/6 pode ficar mais fraco, menor, provavelmente, mas, tipo, em todas elas vai estar funcionando, porque às vezes a gente aplica maior, só cabelo, assim, cabelo eu costumo, por exemplo, se isso aqui for 1/6 e de 1/6 a 1/3, que são os trabalhos que eu mais trabalho, que eu mais faço, eu faria uns detalhes mais ou menos, deixa eu ver aqui, por exemplo, de mecha, porque cabelo ele é meio que noise, sabe? Por exemplo, se eu fosse 1/6, eu trabalharia alguma coisa, não tão fino, uma coisa entre 6 e 5, assim. Sabe, esse detalhe de fio, porque a ideia que você quer passar é que o cabelo seja meio que um noise. Tem um volume, por isso que eu falo que você tem que trabalhar bastante essa parte de blocar o cabelo, para que ele crie volume, você deixa ele interessante, mas que no fundo, ele é um noise criado por um monte de fio. Então você tem que dar essa noção de noise. É a mesma coisa de pele, assim. Às vezes você fala, vou fazer aqui, mas o ideal, vou fazer esses poros grandes e tal, mas aí no final, assim, o ideal é você dar a ilusão que existe um noise, assim, que existe ali tipo uma sujeira de pele, porque às vezes, quando você faz muito
muito definido o poro, ou então o cabelo, assim, às vezes aumenta tanto, assim, que você vê aqueles fiozão grande, assim, numa peça realista, talvez não combine muito. Então, tem algumas coisas que eu deixo mais como noise, para funcionar como complemento do, por exemplo, do rosto, ou do, por exemplo, deixa eu ver se eu mostro a cara aqui. O rosto dela, eu tento deixar, por exemplo, esse nível aqui de detalhe, assim. Se eu fosse para impressão aqui, como que eu fiz um pouco meio que para de redes sociais, né, para divulgar, para fazer um render legal, eu tentei deixar uma mescla não muito forte. Mas quando, por exemplo, aqui no Fera, assim, o Fera não tem, tipo, os poros dele ainda continuam tendo aquela proporção normal, assim, natural. Mas aí eu já deixo bem forte, já começa quase a atrapalhar um pouco o volume. Quando ele atrapalha um pouco o volume, aí eu falo, aí tá legal. Só que aí é o tamanho ideal. Aí é que ele já é mais forte, tá vendo? Tá. Aí para 1/6 funciona legal. Tá, compreende mesmo. O processo da sobrancelha segue a mesma linha. A sobrancelha, eu costumo, tipo, fazer assim, tipo, mostrar um pouco rapidinho. Eu pego o modelo aqui, vou duplicar, né? Separo aqui, cria uma... Deixa eu criar melhor. Eu crio uma máscara melhorzinha. Separo o modelo. Aí dou aquela duplicada, extrai e tal. Às vezes uso para tampar aqui um close rollers mesmo. Só puxo aqui para trás. Vou dar um Dynamesh aqui, mas eu costumo usar eu costumo dar um Zero Mesh, assim, porque eu acho que funciona melhor. Vou esperar esse aqui, pintar ela mais escura aqui, porque a gente vai ver melhor. Tá, mas vou mostrar mais ou menos. É de um Zero Mesh, na verdade, porque eu gosto de trabalhar com a mesh mais limpa, fica mais leve o modelo. Geralmente eu costumo blocar algumas coisas com Dynamesh, mas rapidinho eu já limpo. Fica mais gostoso de trabalhar e tudo. Só que no processo eu não costumo blocar a sobrancelha, assim, eu não costumo blocar muito como que eu posso dizer? O volume, assim. Eu teve muito tempo que eu bloqueei o volume, que eu blocava e tal. Só que eu achei que começava a ficar muito estranho, assim. Quando você imprimia, ficava aquele, tipo, um negoção grandão, assim, sabe? Desenhadinho, certinho. E eu comecei, tipo assim, a galera começou a imprimir e tal, funcionava, mas eu falava, velho, não tá legal. Aí hoje eu pego aqui, eu venho com um brush mesmo, assim, tipo standard, e vou fazendo assim. Só que eu vou fazendo, tipo, um por cima do outro, assim, ó. Tipo, não tão mal feito, assim, né? Deixa eu diminuir. Assim. E eu vou desenhando aqui por cima mesmo, assim. Vou dando fluxo e tal. Às vezes, no máximo, eu desenho um fluxo, assim, tipo... Essa parte aqui, ela é arrepiadinha, e essa parte aqui termina assim. E a parte de cima, ela faz aqui assim. E aí eu vou construindo a sobrancelha a partir desse fluxo. E passo brush por cima de brush. Aqui dá pra... Agora, eu vi que você tem uns cílios aí. É só pro render isso? Ou funciona na impressão? Então, esse aqui é só pro render. Tá. Até lá no grupo vou fazer aquele jabazinho, lá no grupo lá do Bernardo, eu até compartilhei alguns cílios para impressão, mas se eu fosse imprimir esse aqui, eu posso diminuir bastante essa parte aqui, tipo, deixar ela muito, tipo, peraí, acho que ela tá separada, alguma coisa tipo só essa pontinha assim,
Deixa eu ver aqui se eu acerto. E faria ela bem grossa, assim, ó, tipo, não tão grossa. Talvez alguma coisa parecida com isso aqui. Aqui eu talvez tentaria separar mais aqui, faria mais cílios juntos. Eu deixaria ele grosso assim. Deixa eu tirar aqui, que aí ele fica mais fácil de a gente ver. E tentaria deixar alguma coisa mais assim, ó, na parte de baixo. Se eu fosse para imprimir. Entendi. Mas é meio raro imprimir a parte de baixo, assim. Eu faço mais em modelo pessoal, quando eu imprimo em casa. E na parte de cima, aquele clássico, o inflatezão. Se você quiser usar, tipo, igual a base que eu estou usando aqui. E aí você colar as peças. Isso aqui eu deletaria. Deixa ele coladinho, bonitinho, todinho. E aí você encaixaria ele mais, tipo, não pode deixar ele muito longo, senão ele vai ficar muito frágil. Só pensar aquela ideia de ponta mesmo, assim, tipo de lápis. Se você fizer ele num tamanho legal, uma espessura legal, ele não, você pode deixar ele cair, né? Você não vai deixar a cabeça dessa aqui cair, mas ela vai funcionar bastante assim. Você vai conseguir ter aquele resultado de cílios. É que eu acho que o resultado de cílios ele é interessante porque ele cria aquela sombra no olho, assim. A gente simula bastante ela aqui, né? Mas na vida real ela cria bastante. Algo parecido com isso, assim, eu acho que funcionaria legal se você quisesse fazer cílios. Tem muita gente que pinta os cílios inferior e no cílio superior é algo parecido aqui com isso, assim. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu duplicaria alguns cílios aqui para criar mais volume e adicionaria uns fios menores assim, ó, próprio desenhando mesmo. Quem é de longe, ó, você tem a ilusão que são bastante e não é tipo uns cíliozinhos gordinhos. A gente trabalha em questão de estátua, é muito questão às vezes de ilusão, assim. Tipo, parecer que tem muito. Fazia também um pouquinho na parte de cima também, só para dar aquele. Acho que funcionaria bem legal assim. Aí é só tomar alguns cuidados aqui para você não deixar muito esse gap aqui, ó. Você tentar um pouco colar um pouco a parte de trás aqui. Não essa aqui, mas tipo essa aqui. Dar um inflate aqui nessa e deixar coladinho, tá vendo? Você não criar como se fosse bolsas de ar, assim. Tá vendo aqui, ó? Aqui já. Alguns lugares não tem problema. É só você evitar bastante a questão de bolsa de ar mesmo. A questão da sobrancelha aqui tá. Acho que deu pra entender um pouco. Só que eu vou trabalhando ela aqui, ó. Se você vir aqui, por exemplo, com o standard, você consegue fazer com que essa lateralzinha aqui volte meio que para dentro da mesh. E aí você cria mais uma ideia mesmo de fluxo, assim, de nascendo o cabelo. E a raizinha. Isso. Aí, se você tiver em dúvida, assim, se você quiser deixar, às vezes, você pode vir dar um projection aqui, ou coisa do tipo. E aí você tem ela numa mesh só, se você quiser trabalhar, do tipo. Geralmente eu faço assim por causa desse controle, desse lado de crescimento, de onde ela termina, de onde ela começa. A gente, geralmente, num processo, a gente costuma pintar a sobrancelha assim, não desse jeito, né? Tipo,
só para saber onde que ela vai ficar. E aí, quando a gente está esculpindo e tudo, aí a gente depois é só usar aquilo como referência de shape, de formato. E aí você abre a sua referência e vai trabalhando em cima daquilo ali. Vou voltar aqui um pouco o cabelo. Aqui no cabelo eu vou duplicar ele. Eu isolei ele só. Vou dar uns remesh aqui pra gente ir finalizando, pra não ficar muito... Mas eu acho que eu perderia mais um pouquinho de tempo criando essa base aqui. Essa base é mais simples, né? E aqui, tipo, eu só perderia mais um pouco de tempo, daria mais um volume. É uma parte bem simples. Essas partes que, tipo, começam em algum lugar e terminam em algum lugar, tipo, dentro de outro cabelo, dentro de outro volume, são partes que eu gosto bastante de fazer. Eu acho elas rápidas de fazer e simples. O difícil mesmo é só se ela tiver por exemplo, você pegar aquela outra versão dela, se ela tiver um cabelão, aquele cabelão assim que você precisa fazer o cabelo, dá aquela ideia de cabelo longo, sabe? O fio longo e o fio que vai, tipo, nasce na cabeça e termina numa ponta. Ali já é mais chatinho de fazer. Mas eu costumo fazer uma blocagem e usar aquele brush ou um brush parecido. O Icocato disponibilizou um legal também. Só que o dele eu acho já mais estilizado, assim, digamos. Dá o meu ponto de vista, né? Então eu vou aqui, ó. Tirar. Pegar ele aqui, a imagem dele todo. E vou vir fazendo uns fios aqui. Os principais fluxos eu costumo desenhar o fio mais para depois preencher as laterais, digamos assim. Tá, então basicamente vai na blocagem, primeira vez mexe, depois com o clay você vai fazendo mais um tipo de blocagem também, vai começando os detalhes iniciais. Eu adiciono bastante volume, né? Bastante shape. Isso. E o fluxo, né? Bastante de observação também, né? Entender como é que é o penteado, é bem orgânico, né? Essa parte eu acho bem terapêutica, na verdade. Então eu gosto bastante, assim. Ela é uma parte que eu acho que, assim, também não dá pra fazer com pressa, que é um negócio meio chato, assim. Sim. Que se você fizer com, tipo, desespero, é meio que agoniante, porque, tipo, o meu processo, eu acho um processo lento, eu assumo, porque tem maneiras de você fazer mais rápido, tem maneiras de você atingir outros resultados, mas ele não fica do jeito que, tipo, eu, pessoalmente, gosto de atingir nos meus modelos. Mas cada modelo requer o seu próprio tratamento individual. Por exemplo, às vezes já tive que fazer modelos tipo em uma semana, assim, por exemplo, em pose, coisa do tipo, para virar colecionável, para virar boneco. E aí eu usei um processo mais rápido, porque você tem que fazer toda a roupa, todos os detalhes, fazer tudo funcionando. Aí você chega no final, assim, tipo, putz, acho que no cabelo dá para eu fazer mais mecânico, fazer um processo menos detalhado, mais funcional, assim. Beleza. Mas cabelo, assim, roupa, é duas coisas que eu acho muito pessoal, assim. É onde que dá para você ver bastante o estilo de cada um, o jeito de cada um. Orelha também, né? Orelha de... É um lugar que eu costumo... Antigamente eu não reparava não, mas teve muita gente que começou a falar: olha a orelha desse modelo, e eu, tipo, como assim? Saca só. Aí eu, putz, não é que é verdade? Aí eu comecei a prestar mais atenção na orelha, assim. Depois desse detalhe aí, você faria o quê? Porque
Tem aqueles fios também que cruzam, né? Não no caso dela, que ela tá com o penteado bem puxado por trás. Mas no caso do Quicksilver, por exemplo, você atravessa, né? Tem uns fios, às vezes, que ele passa de um lado para o outro. Então, eu vou mostrar... Tipo assim, eu faço só os fios... Eu vou mostrar como que eu faço aqui. Eu ia chegar nisso. Tipo, fazer uma parte aqui pra chegar pra mostrar. Beleza. Tipo assim, se eu passar com o brush aqui, ele não vai funcionar. Nenhum brush, assim, que eu saiba. Se eu passar aqui por cima, ele vai funcionar legal, sabe? Então eu adiciono um novo objeto com o tubes aqui. Acho que... Deixa eu fazer aqui assim. Eu adiciono um outro objeto, uma outra... deixa eu parar logo antes que... Eu não paro. Então, vou duplicar ele aqui. Vou dar o Dynamesh aqui que eu já tenho. Vou vir aqui, dar só um smoothzinho, só para dar aquele... Ficar meio que trabalhável, assim, digamos. Eu venho com esse Curve Tub Snap aqui. Adiciono quase o mesmo tamanho lá que eu tava... Eu adiciono um pouco maior. Porque eu vou... E aqui mesmo eu já, tipo, adiciono uma galerinha que vai dar uma ideia de... mais natural, assim. Acho que eu vou adicionar um 6 mesmo. Ele vai dar uma ideia um pouco mais natural. Tipo, no cabelo, assim. Ele vai vir só como o refinamento. E o legal desse cabelo aqui é que você vai poder cruzar. Deixa eu parar aqui. Aqui, ó. Deixa eu botar ele numa cor diferente, só pra gente funcionar ele por enquanto. Eu vou pegar ele aqui, tirar o Dynamic. E eu vou encaixar ele aqui por cima. Dá uma afinadinha na ponta aqui. Se eu quisesse dar uma ideia de que ele fosse um cabelo mais curto, eu só, tipo... Igual aquela galera que tem, assim, às vezes tem umas meshzinhas menor e tudo. Eu daria uma pontinha aqui pra ele, assim. Deixaria ele um pouco mais gordinho aqui na pontinha. E só dava uma encaixada nele aqui. Ativaria o back face mask aqui, junto com o move. E puxaria ele aqui pra trás, ó. E aí vai tampar os buracos, deixar em sólido. Só para dar o volume. Aqui ela não tem essas mechas menor, então eu vou voltar ele aqui e vou fazer ele meio que entrando aqui, meio por cima. Vamos lá que a gente tem mais uns outros fios aqui para fazer. E aí, ó, aqui eu adiciono mais essa questão meio que de... como se fosse assim, de arrepiado, assim, de bagunçado, assim, de desordem. Você não precisa adicionar o objeto inteiro, assim, só algumas partes. Você já vai ver que funciona bastante. Então eu acabo que no final eu esculpo todo ele à mão e venho com pequenos detalhezinhos aqui. Fazer ele mais como se eu tivesse meio solto aqui por cima. E entrando aqui por cima. E aí eu adiciono esses outros detalhezinhos aqui. Para justamente passar um pouco essa ideia assim, de bagunçado. Eu vou vir aqui, vou dar uma subdivisão. Eu pego um por um aqui. Acerto mais ou menos o ângulo que ele precisa ganhar volume. Porque senão, se você errar o volume aqui, ele acaba aparecendo em outras visões. Assim.
Dá um smoothzinho aqui, dá uma afinadinha nele. E tem aqui, ó, nossos fios por cima. Aí é só a gente dar a cor. E ele já cria aquela ideia de como se fosse meio bagunçado, tá vendo? O legal, a vantagem é que ele, nesses vales, ele cria essa pequena sombrinha aqui, ó. É onde que ele vai dar essa profundidade. Sim, e dá um efeito visual mesmo. É. Aí numa certa distância, numa certa visualização, você ganha esse efeito. Acho que assim, esse é basicamente o meu processo inteiro assim, de cabelo. Vou fazendo isso aqui em partes, separando, fazendo, porque assim, mesmo que eu faça aqui, que fique legal, mesmo que eu faça, por exemplo, nesse gomo aqui do rabo de cavalo dela, se eu fizer, ela não cria aquele efeito de trançado, né, de uma mesh meio que entrando na outra. Então, vai ficar, pelo menos eu não consigo um resultado legal, mesmo se eu usar bom, deixa eu botar aqui mais ou menos no tamanho do brush. Então, assim, eu nunca consigo, assim, esse final aqui, pra mim, esses pontos, assim, esse gominho, na hora que eu desenho, por exemplo, os dois lados, eu não sinto que tá legal, sabe? O efeito fica meio estranho. Então eu acabo, tipo, separando para realmente, além de dar mais definição, que é uma coisa que dá muita definição, às vezes esses vincos, porque uma coisa assim que a gente não tem ideia é que é muito difícil numa impressora fazer um quadrado perfeito, digamos assim. Desculpa, a gente está mais ou menos a gente cria mais ou menos algo muito próximo. Hoje em dia é muito próximo, porque acaba que no fundo ele fica meio pixelizado, assim, sabe? Então, como que eles são camadas, acaba que fica meio, como que eu posso dizer? Os cantos, eles ficam meio smooth, assim. Mesmo que você faça no 3D muito, tipo, muito sharp, ele acaba ficando um pouquinho smooth, sabe? Uhum. Ele perde um pouco de definições em pontas, em quinas. Tanto os inquinas para fora, quanto os inquinas para dentro, vincos, né? Então, por isso que eu tento fazer muito vincado para manter um máximo de definição. Uma outra coisa que também acontece é que o molde, com o tempo, ele também perde definição. Então, a própria resina, o processo, tudo, até chegar no final, a gente tem perda bastante de definição. Então, quando a gente deixa bem definido, a gente tende a evitar um pouco que esse processo, assim, não tenha esse desgaste. Então, aí é um processo contínuo agora, é manter isso aí. Aí vai, você vai fazendo pedaço por pedaço aqui. Sim. E terminar o cabelo, assim. Acho que vai ficar, se eu for mostrar, é só repetir o mesmo processo em cada parte. Aí tem uma coisa legal, você lembra que eu falei de dar o smooth e manter aquele volume? Aí se você der o smooth aqui, ó, em cima da peça, ela mantém o volume que funciona, tá vendo? Você ainda olha e fala assim, parece estilizado, parece algo legal, mas você fala, putz, tá legal. Tem outra técnica que eu uso, eu gosto bastante de usar em cabelo mais estilizado, que eu bloco o cabelo do mesmo jeito que eu fiz, e aí em vez de eu usar o standard para fazer os fios e tudo, deixa eu voltar aqui. Eu uso o Clay Build Up com esse brush circular aqui, e
Então, para muita peça que é tipo mais anime, que é mais cartunesca, eu venho aqui com ele, somente com eu não ativo o Dynamic, né? Para evitar que ele fique... Para justamente ele criar essa... Tipo, cada zoom ele tem um tamanho diferente, cada momento ele tem um tamanho diferente, justamente para ele quebrar muito essa questão da proporção, né? Brincar um pouco com isso. E eu vou desenhar aqui, e o principal ponto forte dele é que quando você subtrai, ele cria tipo pequenos vincos. Deixa eu pegar certo aqui. Ele vai criando pequenos vincozinhos, tá vendo? Aí eu vou dando outros tamanhos nele aqui e tudo. E aí eu venho com o Dam Standard. E eu venho, às vezes, só retrabalhando alguns desses detalhes. Tanto com adicionando, quanto removendo, com o sub. E se você passar com ele sub bem pertinho assim, ó, aí ele cria como se fosse uma linha, um vinco bem... Eu acho bem interessante, né? É um outro estilo que eu costumo fazer, mas eu uso mais para personagem mais cartoon, mais... Para não ficar também... Porque eu acho que ele precisa de uns detalhes de fio de cabelo meio que mais suaves, assim. Porque se você fizer muito forte, ou então usar às vezes a mesma técnica, eu acho que fica meio desbalanceado, assim. Fica aquele negócio meio... Tipo um cabelo muito realista, sabe? E o personagem lá com aquela carinha fofinha, assim, você fala, podia ter ficado meio mais gracinha. É o mesmo processo que eu usei no Gambit, né? Eu fiz um Gambit, deixa eu ver se eu achei rapidinho aqui. Acho que tá fácil. Aí. Apareceu? Agora